E vem conferir a crítica do filme Sede Assassina. E eu finalmente consegui assistir um filme que chamou muito a minha atenção por tudo que envolve ele, chamado Sede Assassino. Chamou minha atenção primeiro pela premissa. Eu gosto muito desse estilo de filme onde acontece um grande assassinato, vai ter uma grande investigação e envolve todos da polícia atrás dele. A parte da investigação, se for bem feita, bem trabalhada, ela sempre vai me agradar muito, pelas discussões que podem gerar, pelos assuntos que podem ir além do filme e também por entregar um bom filme, às vezes de suspense, às vezes de investigação. Então isso chamou muito a minha atenção. E a outra coisa que chamou muito a minha atenção é que além da temática, além das possibilidades que ele tem, seria a dupla principal do filme, que eu também gosto muito. Tanto o Ben Mendelsohn, como também a Shailene Woodley. É uma dupla muito forte. Tem outros atores grandes no filme, que também são conhecidos, mas essa dupla também tinha um potencial para trazer um bom filme. Então a partir daí, quando eu entrei no filme, eu estava com uma expectativa alta por tudo que envolve ele. E o começo dele não é decepcionante. Na verdade, o começo é muito empolgante. A direção funciona muito bem e a forma como o diretor trabalhou a direção na sua introdução me agradou muito. Porque como que o filme começa? Ele começa em várias festas diferentes do Ano Novo. E em cada festa uma morte acaba acontecendo. E a forma como o diretor filma isso, sem em nenhum momento mostrar a perspectiva nenhuma do assassino, mostrar só a perspectiva da vítima, e você não saber aonde aquela bala vai acertar, saber quem vai ser morto naquela cena, gera uma tensão interessante e um mistério interessante. Porque você não vendo nada do assassino, você não sabe se ele é um homem, se ele é uma mulher, se ele realmente é um veterano, se ele é alguém mais jovem, alguém experiente ou não. E essa dúvida e esse mistério ajuda muito a conduzir a experiência do público no começo do filme, nessa introdução. E quando o filme começa, e começa com a personagem da Shailene Woodley, e vê que a gente vai acompanhar ela, também é interessante para você ver como que ela se preocupa ali com a justiça daquele lugar, como ela é uma pessoa que se preocupa com o bairro, como ela se preocupa com o bairro está indo e como o Ano Novo é uma época muito complicada. Tudo isso vai gerando interesse, mas aí o filme começa a ter que entrar realmente no tranco. Quando o filme sai da noite do Ano Novo, porque eu achei até que o filme ia passar boa parte dele no Ano Novo mesmo, no período do Ano Novo. E aí eu fiquei pensando, onde esse filme vai levar? Porque se gera aquele mistério do o Ano Novo ainda tá rolando, as pessoas estão morrendo, quanto mais tempo a gente demorar, mais gente vai morrer, e o filme brincasse só com essa temática, com pouco tempo, eu acho que ele geraria uma tensão maior. Mas não foi esse o caminho que ele foi para um outro caminho, de realmente focar numa investigação como um todo. E depois dessa grande introdução, e mais ou menos o final do primeiro ato, que é onde apresenta o personagem do Ben Mendelsohn, onde mostra mais a Shailene Woodley, e o filme realmente vai entrar na parte da investigação, aí eu acho que o filme entra numa ladeira abaixo e aí ele não volta mais. Porque nenhum dos assuntos, nenhum dos fatores que poderiam ser interessantes são bem trabalhados aqui. Começando na parte da história mesmo. Quando a gente entra na parte da história, na parte da investigação, você vê que eles não conseguiram conduzir muito bem. E aí entra em escolhas duvidosas de roteiro, como por exemplo, colocar a Shailene Woodley como uma policial normal. Colocaram grandes agentes de grandes agências do governo dentro desse filme. E colocaram a Shailene Woodley nesse filme para ter um papel de algo muito importante. Ela é alguém que dá opinião, ela é alguém que discursa, ela é alguém que fala para que caminho a polícia deveria levar. E isso é um problema. A patente dela não condiz com o que ela está fazendo. E a forma como as pessoas ouvem ela cegamente também me incomoda muito. Deveriam ter colocado ela em outra patente, em outra área. Assim ficaria algo mais condizente. Outra coisa é que ela tem uma grande inteligência e você não entende por que as pessoas ouvem ela em certo ponto. Porque o personagem do Ben Mendelsohn quis tanto ouvir a personagem dela, porque ele viu um potencial nela, mas não é que ela estava num treinamento para ele ouvir um potencial. Estava no meio de um grande crime que estava acontecendo. Então essas incoerências vão matando aos poucos o roteiro do filme. Vai gerando incoerência, porque quando tem esses problemas, acaba gerando um novo problema nesse tipo de filme que não pode acontecer. Questionamento. Quando você coloca a Shailene Woodley para ter uma função, quando você dá muito papel pro personagem do Ben Mendelsohn, sem você mostrar por que ele é tão respeitado, acaba gerando questionamento do público de por que as pessoas ouvem ela? Por que ele é tão respeitado? Cadê a outra área da polícia? Por que parece que ninguém está trabalhando nisso? Esses questionamentos nesse tipo de filme sempre vão ser muito ruins, porque vai fazer com que quando você tem um questionamento, você pense até chegar numa resposta, e você vê que a resposta não é satisfatória, o roteiro não chegou nisso. Então em relação a como o filme vai andando a investigação, eu achei que o roteiro não conseguiu trabalhar muito bem isso.
Não conseguiu trabalhar também os personagens de uma forma tão interessante como poderia. Eles são o básico, eles são padrão, não são ruins, mas ao mesmo tempo não trazem nada de novo. Os atores até que estão bem nos seus respectivos papéis, apesar do roteiro não entregar o máximo para eles trabalharem ali. E aí, a partir daí, as discussões também, que era algo super interessante, e o filme poderia abordar coisas muito boas, como o armamento nos Estados Unidos, era algo super interessante para discutir aqui, mas passou por cima. Também nada é super profundo, super realmente como deveria ir. E aí tem algumas facilitações de roteiro em alguns momentos que também me incomodam, e como o filme é conduzido de modo geral, vai perdendo meu interesse. Então, Sede Assassina é aquele filme que ele começa muito bem, ele tem algo por trás em questão de produção, em questão de elenco, em questão de potencial que está ali, mas quando o filme vai desenrolando, ele vai te matando pouco a pouco, começando com o roteiro e como a investigação vai fluindo, passando pelos personagens que não conseguem ter mais camada do que uma camada só superficial. E aí quando você chega em umas discussões que poderiam ser mais interessantes, também não funciona. Sem contar que tem alguns momentos de direção que você vê que fica muito no básico. Até parece aquelas séries policiais tão famosas que já tem milhares de temporadas. Inclusive, essa história eu acho que funcionaria melhor lá do que aqui. Eu não achei o pior filme do mundo, mas eu acho que com o potencial que ele tinha, é um filme sim decepcionante. Concluindo, Sede Assassina é um filme que tem um potencial gigantesco, porque é uma história que já foi contada várias vezes, mas com um elenco forte por trás, com uma produção grande por trás. Então você espera que eles possam entregar um pouco mais. E não é isso que aconteceu aqui. Se você parar pra pensar, esse é mais um filme que vai entrar nesse gênero e vai entrar no genérico esquecível. Ele não é um filme que eu considero horrível. Ele tem seus bons pontos, tem seus bons momentos, os atores entregam alguns pontos, mas de modo geral ele mais erra do que acerta. E foi o que eu falei, ele começa lá no alto, com um potencial maior do que ele poderia, ainda mais com uma ótima introdução, e o caminho que ele vai levando é só muito decepcionante. E por isso que eu fecho o filme Sede Assassina com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Sede Assassina? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.